Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo de revisão, certo? Da mesma forma que os outros que eu dei aula para vocês aqui em vídeo, esse vídeo também vai ter um PDF, só que esse PDF ele também tem um pouquinho de definição, tá? Porque para resolver questões desse módulo, eu preciso de algumas definições que vão estar na folhinha, que aí você não precisa ir na apostila, olhar a apostila para poder resolver. Mesmo esquema, eu vou explicar como é que funciona, eu vou resolver aqui uma questão, aí vocês vão pausar esse vídeo, ir para o PDF, resolver o PDF e depois voltar para cá e continuar acompanhando a resolução. Esse módulo 4 aqui, de Matemática 2, é o de razões trigonométricas. Esse módulo aqui é um módulo que eu preciso de definições. Algumas coisas aqui não são tão óbvias para quem vai sozinho estudar, tá? Então, o meu primeiro slide aqui na televisão, eu tenho o seguinte. Em trigonometria, a pessoa aprende 3 coisas, que é seno, cosseno e tangente. E quando a pessoa pega um livro por conta própria, ela vê esse cara e fica perguntando, meu Deus, o que é seno? Não explicou, ele só jogou aqui. É porque não tem uma explicação do que é um seno. Na verdade, o seno ele é uma razão, ele é a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que eu vou explicar aqui do lado. Então, eu não preciso do nome seno, eu podia só usar a razão. Só que ficava muito complicado, toda vez que você indicar a razão, beleza, mas faz a razão entre tal coisa e tal coisa. Era mais fácil dar um nome. O nome da razão podia ser qualquer coisa, podia ser Lucas aqui, sabe? Mas não, o nome que deram é seno, o nome que deram é cosseno, o nome que deram é tangente. É só o nome da razão. Tá? Então, não tem que ter uma explicação do porquê que o nome é seno, é o nome, tá? Não tem uma explicação para o nome. Escolheram um nome e convencionou esse nome para essa razão. Então, como é que funciona? Esse capítulo é o capítulo onde a gente aprende a pegar um ângulo e transformar esse ângulo em valor numérico, tá? E como que a gente faz isso? O valor do ângulo vai ser transformado em um número. Então, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, essa aula só funciona para triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa aqui, que é o A, e 2 catetos, que é o B e o C. Existe um ângulo. Esse ângulo está aqui, olha, cinza. Tá vendo? Aqui eu tenho um ângulo. O que seria o cateto oposto a esse ângulo? É o cateto que está longe do ângulo. A palavra oposto é porque está do lado contrário. Então, esse cateto está longe do ângulo, então é o cateto oposto. E esse cateto está perto do meu ângulo, então é o cateto adjacente, tá? Então, é nome. Cateto oposto está longe do ângulo, adjacente está próximo ao ângulo. E o que seria o seno? O seno é uma divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é uma divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E por fim, a tangente é uma divisão entre os 2 catetos, o oposto e a hipotenusa. A tangente ela é diferente, porque ela usa 2 catetos. Agora, como que eu vou saber como diferenciar seno de cosseno? E aí vem a dica que eu vou dar aqui no quadro. Olha para cá. O meu ângulo é esse. Você percebe que tem um cateto que está separado do ângulo, olha, está separado, longe pra caramba do ângulo. Mas tem um cateto que está colado com o meu ângulo, colado, olha. O cateto tem encosta no ângulo. Então, esse cateto está separado. E esse cateto, ele está colado. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Toda vez que a questão envolver um cateto que está separado, você vai usar o seno. E toda vez que a questão envolver um cateto que está colado, você vai usar o cosseno. Tá? E é isso que você vai usar. Se o meu cateto está colado com o meu ângulo, é cosseno. Está separado do ângulo, é seno. Tá? E como que eu transformo o ângulo em uma informação numérica? Eu tenho uma tabela aqui, olha. E essa tabela está presente na apostila também.
é a tabela do seno, do cosseno e da tangente para 3 valores que são valores canônicos. Se a questão pedir um ângulo que não é nenhum desses, tipo 12 graus, 20 graus, a questão ela vai te fornecer o valor. Mas se o ângulo for algum desses daqui, ela não vai. Você vai precisar lembrar a tabela. E tem uma maneira de você lembrar e escrever a tabela corretamente. Você vai escrever seno, cosseno e os ângulos e você vai preencher assim, olha. Olha o numerador. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Então, olha para cá. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2 e raiz em cada um. Aí você coloca a raiz aqui no 2, a raiz no 3, a raiz no 3 e a raiz no 2. No 1, você até coloca a raiz, só que raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, olha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2 e raiz em cada um. E você vai ter a tabela montada. A tangente ela já é diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E você usa a tabela quando necessário. Então, a primeira que eu vou resolver para que vocês vão no PDF e tentem fazer é essa daqui, ó. Aqui eu tenho 2 questõezinhas que eu vou resolver para vocês direto, tá? A primeira, eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo é 30 e eu tenho um X aqui, tá? Então, como é que eu resolvo essa primeira aqui? Pensa, o cateto que tem o valor é esse. Ele está colado com o meu ângulo ou está separado? Está separado, está longe do ângulo. Se está separado, é seno. E quem é o seno? Seno de 30 graus, porque é o ângulo que está ali. E quem é o seno? É o cateto separado dividido pela hipotenusa. Então vai ter 6 dividido por x. Naquela tabelinha que a gente acabou de ver, o seno de 30 ele vale meio, é o valor da tabela. Se vocês abrirem o PDF, vão ver a tabelinha lá, tá? O seno de 30 vale meio, então você vai sumir com o seno de 30 e no lugar vai colocar meio. Pronto, eu transformei o ângulo em um valor. Agora, multiplica cruzado, 1 vezes x é x, e 2 vezes 6 é 12, e está resolvido. Consegui transformar o meu ângulo num valor numérico, tá? E agora a segunda ali. A segunda, o cateto que me interessa é o x, porque nesse cateto não tem nada. Então, o que me interessa é o x. E esse x, ele está colado com o meu ângulo ou está separado? Está colado com o meu ângulo. Se está colado, cosseno. Então, eu coloquei um exemplo com seno e um com cosseno. Então, essa minha segunda aqui, como é que fica? É cosseno de 30. Vai ser o cateto colado sobre a hipotenusa. Na tabelinha trigonométrica, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Certo? Tá aqui. Vou multiplicar cruzado e eu vou ter 2x é igual a 18 raiz de 3. Agora joga o 2 dividindo e ele vai dividir apenas o 18 por 2. E você vai encontrar o quê? X igual a 9 raiz de 3. Tudo bem? Então, essa daqui são as questões iniciais. Eu quero que vocês vão no PDF, tentem fazer o PDF e depois voltem para cá para conseguir acompanhar a resolução. Tentem fazer as questões, tudo bem? Vamos lá? Galera, eu confio em vocês que vocês pausaram o vídeo e foram fazer o PDF, tá? Aqui eu vou resolver a terceira questão do PDF e essa questãozinha aqui, ela não tem figura. Então eu vou ter que fazer uma ilustração dela. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical e a escada faz 30 graus. Qual é a distância do topo da escada até o chão? Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um muro e o chão aqui, certo? E aqui eu tenho um muro.
A escada, ela está apoiada aqui. E esse ângulo que a escada forma é um ângulo de 30 graus, segundo o próprio enunciado, tá? A questão fala que a escada tem 2 metros de comprimento. Então aqui tem 2 metros. A questão quer saber qual é a distância do topo da escada até o chão. Essa figura que está aqui, ela forma um triângulo retângulo, aonde o ângulo é 30, aqui é reto, a hipotenusa é 2 metros e aqui vale x. Não é nada diferente do que a gente fez no exemplo inicial. Eu tenho aqui um cateto que está separado do meu ângulo e a hipotenusa. Se está separado, eu vou usar o seno. Então, olha, seno de 30 é igual a cateto separado sobre a hipotenusa. Na tabelinha trigonométrica que vocês viram no PDF, porque eu sei que vocês abriram o PDF, o seno de 30 vale meio. Então, eu vou ter aqui, olha, meio. Vocês podem multiplicar cruzado e podem resolver. Isso aqui vai dar x igual a 1 quando você terminar de fazer a conta. E essa é a minha resposta. Se a minha escada tem 2 metros de comprimento, a altura que ela chega é 1 metro. Isso aqui é basicamente uma rampinha. 1 metro, a pessoa não precisa de uma escada para subir, tá? É basicamente isso. E a última questão do PDF é uma do Enem, para vocês entenderem como que isso cai no vestibular. Olha só, o enunciado inteiro está no PDF, tá? A questão, ela fala que esse prédio tem uma inclinação de 15 graus, ele de altura, que vai do A até B, 114 graus. A questão fala que ele é uma figura que a base é quadrada, o valor da tangente de 15 graus é 0,26 e está perguntando a área da base do prédio, certo? Então, antes de chegar na pergunta em amarelo, eu tenho que primeiro trabalhar com esse triângulo. Se eu for desenhar esse triângulo aqui, que vai do A até B, eu vou ter essa figura aqui, ó. Ó. Tá aqui. Aqui em cima é o A, aqui embaixo é o B. Segundo a questão, a altura 114 metros. A questão fala que o prédio tem uma inclinação de 15 graus. Então ele foi inclinado 15 graus. Então aqui, olha, eu tenho 15 graus. Certo? Por que a questão ela me dá o valor da tangente de 15? Eu vou falar o porquê. Porque eu quero saber quanto que vale aqui em cima. E se você for ver, eu tenho cateto e cateto. O que usa 2 catetos? A tangente. Então, para armar essa conta, vai ser tangente de 15 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tabelinha que eu mostrei para vocês não tinha o ângulo de 15 graus. Por quê? Porque se cobrasse numa prova, a questão te fornece. Tangente de 15 vale 0,26. Então, olha, 0,26 é igual a x sobre 114. Agora, olha, aqui embaixo é 1. É só você fazer a multiplicação cruzada. Isso aqui vai dar x igual a 114 vezes 0,26, que eu vou claramente roubar para fazer essa conta aqui, para poder fazer ela mais rápido aqui. Eu vou só multiplicar 114 por 0,26 e eu vou ter como resposta 29,64. E esse é o valor do topo do prédio. A questão fala que esse prédio tem a base quadrada. E a questão pede a área da base do prédio. Então, é a área de um quadrado. Se você for ver, o lado dele é um pouco menor do que 30. Se a área dele fosse, se a base fosse 30, como que seria a área? Seria 30 e 30. 30 vezes 30, 900.
Mas como esse cara, ele não vale 30, ele vale 29 uns pouquinhos, a área da base é menor do que 900. E vai ter uma opção que fala que a área é menor do que 900. Então, eu precisei de trigonometria para chegar até esse valorzinho aqui. Tudo bem? E esse valor, a própria questão me deu, a tangente de 15. Certo? Então, mais uma aula encerrada, mais um vídeo completo com vocês e até a próxima aula.